Tá. Bom, a gente, no início do programa, a gente falou da PL da misoginia, né? Verdade. Que tem algumas deputadas, né, que querem até dar uma... aprova logo antes da eleição, né? Quem sabe a gente pode, né, fazer um processo aí com alguns perfis. O que vocês acham dessa lei e se existe a possibilidade dela ser aprovada antes das eleições? Excelente. Existe. Você pode usar essa lei, né, Jéssica? Eu posso. Ou você agora, não pode? Eu, sempre que eu me sentir triste ou achar que eu fui atacada, é só eu falar pele da misoginia neles, né? Henrique lá no Morning Show vai sofrer com isso. Mas agora, brincadeiras à parte, essa é uma pergunta maravilhosa, porque hoje é a última semana e Tabata do Amaral, relatora desse projeto, está forçando, está pedindo mobilização para que os deputados, eles aprovem isso. Mas qual que é a grande questão? Ela não protege mulheres. É um erro achar que falta lei para proteger a mulher. Falta punição, falta cadeia, falta o bandido não sair pela porta da frente. Artigo 286 do Código Penal. Incitação ao crime já é crime no Brasil. Exato. Agora, vem um discursinho aí de quem está num ano eleitoral querendo falar eu aprovei, olha o que eu fiz, e que ignora e é pega em contradição, como ontem aconteceu, vocês mostraram muito bem, com a deputada Júlia Zanata. Não vai ter isso, não vai ter aquela consequência, não é assim, e tem. Isso vai ser ruim para as mulheres por causa do mercado de trabalho, mas isso vai ser, assim, destrutivo para a liberdade de expressão no nosso país. E aí, Danilzio? Exatamente. Não faltam leis e tem lei demais e está aumentando aquelas que têm tipo penal aberto. O que é o tipo penal aberto? É aquele que vai depender do que o magistrado, do que o delegado imaginar. Então, na cabeça dele, o fulano, ele desrespeitou, ele foi odioso contra uma mulher. Mas quem é odioso? Geralmente é uma pessoa, curiosamente, que critica mais o governo, vai ser uma pessoa de esquerda, então esses daí eles vão ter a liberdade e aí você passa a caçar algumas pessoas. E tão perigoso quanto tudo isso é a possibilidade de perfis serem derrubados, fechados, em pleno esse processo eleitoral. Essa lei também prevê isso. A Tabata ela vai falar que vai precisar do juiz se declarar, se manifestar em relação a isso, mas de qualquer forma é uma maneira de calar alguém. Curiosamente, de maneira paralela, sai todo dia. Hoje mesmo teve vídeo novo mostrando isso. Traficante cortando cabelo, raspando o cabelo de mulheres nos morros. E isso daí não vai mudar com uma lei de misoginia, né? Traficantes executando, torturando as mulheres diariamente. E parece que os assassinos, aqueles que matam as mulheres, que batem, estão na internet, quando não é. Isso aí é para calar a boca no debate. Quer um exemplo? Exato. Quer um exemplo disso? Tem um exemplo aqui da Globo News. Meu amor. Olha lá, ó, eu mandei pra você, Dedê. Olha lá, ó. Solta aí, solta. Sou eu. O caminho para as mulheres grandão, é mais põe difícil. grandão. Eu também tenho Entende? lugar de fala. É mais difícil Não, as eu pessoas... tenho lugar de fala também porque eu sou um analista Não, como político. mulher? Não. Você é mulher? Veja, eu analiso Eu sei, o meu voto amor, mas de todos acontece os que setores do a eleitorado misoginia em qualquer é uma país. coisa real. Isso é uma questão profissional, Sandra. Eu faço análise política de todos os setores do eleitorado em países diferentes. Mas você está mansplaining para mim, né? Essa é uma questão profissional. Você diz que eu não posso analisar o comportamento de parte do eleitorado. Não nesse disse ou isso. naquele Não país. foi isso que eu disse. Você está proibindo Não, que eu exerça a minha torcendo minhas profissão. palavras. Não foi isso que eu disse. É isso aí, Bichovski. Então tá. Você entendeu? É o Pavel Durov do... Você tem uma carta. Isso, lógico, já tá na Mansplaining. manga, O Pavel Durov, do CEO do Telegram, ele até fez um discurso recentemente que ele fala que a liberdade de expressão é como o Titanic quando ele estava afundando. Muita gente não quis sair do Titanic porque acreditou que algo iria ser resolvido. E foi, essas pessoas que acreditaram que teria a solução, foram justamente as que morreram. Elas ficaram por último, não tinha bote para elas. E ele está comparando essa situação com a liberdade de expressão, que está cada vez mais sendo cerceada na Europa, América como um todo. E o caminho ele não é nada agradável, né? Vou ter que fazer o break, vocês também não sabem de te falar, viu? A turma um aqui quer um fala, negócio nossa, aqui. cada um quer uma coisa. Eu vou fazer um break rapidinho agora, presença do Danúzio Neto aqui e da Jess Peixoto. Vai lá, Reginaldinho! Então é isso, mas vai ser aprovado ou não? Tem muita chance de ser aprovado e por causa de um voto que é de centro-direita. Se formos olhar, né, Emília, a urgência foi aprovada. A urgência, eles estão falando assim, olha, isso é urgente de aprovar. Espera, maioridade texto, penal, né? Redução da maioridade penal não é urgente. Mas misoginia ser crime específico com impacto aí nas redes sociais. E aí o que acontece? A gente olha os votos, muitos votos do Partido Republicano,
o Republicanos do governador Tarcísio de Freitas, muito voto de partido como PL. Então, tem que ter uma pressão nos parlamentares para que eles entendam, porque a esquerda vem de um discurso, a Tabata foi no púlpito e falou, quem for contra isso é contra a mulher. É óbvio. É a favor da violência. Não é. Quem é contra a mulher, muitas vezes, e a favor da violência, é quem impede a maioridade penal de diminuir. É quem não olha para os agravantes, é para quem defende audiência de custódia, é para quem defende gestante de progressão de regime. Tem muita mulher que está sendo assassinada porque o cara vai preso e aí na audiência de custódia sai, volta e mata. Tem um caso aqui em São Paulo, Lucélia, na Grande São Paulo, foi assassinada assim. Então, assim, essa narrativa tá colando. E aí aquela turminha do, não vamos ser inimigos das mulheres, age mal, não pensa na política pública e tem um plano catastrófico. Essa é a última semana. Então, você que está assistindo, escutando, se mobilize, cobre seu deputado para não votar a favor do PL da misoginia. E como que faz para o deputado cagão, bunda mole, não ficar com medo de perder gordão. voto? Calma nada, calma nada. Deixa eu tô nervoso mesmo. É isso aí. Não vem não. Não vem não porque é tudo bunda mole. Tem medo de perder voto, só que o que acontece? Eles esquecem que as pessoas que votaram para ele estar nesse mandato lá não queriam nada desse tipo. Não, é a favor da liberdade de expressão e tudo mais. Como fazer, pergunto para os dois, para esse eleitor pressionar esses bunda mole que tem medo de em ano de eleição perder voto e ficar taxado como um misógino. E no Senado já tinha passado. Isso daí com apoio da direita, Exato, todo mundo. a gente falou aqui. A gente falou dos senadores aqui, inclusive o Girão veio e pediu perdão pelo voto dele ter sido a favor. A liberdade de expressão no Brasil já é uma ficção. Porque se existisse, não precisava nem ter a imunidade parlamentar para falar o que quisesse. Se tivesse liberdade, qualquer um poderia falar o que quisesse. Só que nem os parlamentares podem mais falar, a ponto de perderem mandato. Imagina a nossa situação, então. O que nos resta é o que a Jess falou. É cobrá-los nas redes sociais, enviar mensagens, enviar e-mail, se pronunciar. Tem dado certo em inúmeras ocasiões. Então, mas o Nicolas esteve aqui e disse que não ia passar. Mas... O Nicolas falou, não, lá na Câmara nós não vamos deixar passar, não. Mas a urgência já passou com mais de 30 votos a mais do que eles precisavam. E sem o texto. Tem isso, né? Tem um texto que é o grupo de trabalho dela, fez o texto, Emílio. E o texto é incrível, porque o texto coloca algo tão abrangente como situações que você sinta vergonha. Vergonha é um sentimento muito relativo. Exato. Você não precisa nem falar. Eu posso ter vergonha de ser político no Brasil. Tem gente que tem orgulho. Então, assim, vergonha é uma coisa muito relativa. Ou situação de humilhação. O texto do grupo de trabalho, que não é o texto final, a Tabata vai apresentar um texto final no momento da votação e ali não tem tempo de mobilização. Não fala sobre a liberdade religiosa. Não fala sobre a liberdade religiosa, que é a liberdade que a relatora no Senado, Soraya Tronic, foi lá e atacou o Frei Gilson por uma fala que ela colocou como misógina. Então, assim, é uma situação que aí eles vêm falam, mas está defendido na Constituição. Está defendido na Constituição, mas o artigo 53 sobre a imunidade dos parlamentares também está. Mas então, teve parlamentar como cobrar preso os bunda mole? Essa é a questão. Mas você sabe o que gera isso, a consequência disso é aquela menina na Irlanda. Sim, que a narrativa, né, você fala. Porque o que acontece? Tem esse movimento feminista que tá Michele, a senadora lá do PL também. Damares. Tudo vota para as coisas. Aí fica o quê? Você gera aquela menina que fez o celular. Você viu? Vocês viram aquela menina ou não? Sim. Vocês acompanharam aquela menina? Estudante da Irlanda. Estudante. Por quê? Porque ela falou, vou ferrar este homem. Porque o que acontece? Isso aí, você ferra o homem. Ele qualquer um numa mesa de negócio. A mesa de negócio, você bota o cara. Se você pegar um juiz malucão, bota 5 anos em cana aquele cara. Aí mas você não vai ter mais mulher trabalhando. É o que a Jéssica acabou de falar. Você não vai contratar uma mulher com medo de fazer qualquer tipo de cobrança e ela ser uma dessas mulheres aproveitadoras que esperam um escorregãozinho pra te ferrar e ganhar uma grana. Às vezes nem ganha grana, às vezes só pra ferrar o cara mesmo. Exatamente. E as que forem agora contratar... no direito penal, né? Exato, penal. Exato. Então, mas lá na Irlanda não tem essa conversa. Aqui ficou essa conversa, porque é o mansplaining da outra. Você viu a superioridade. Joga a carta. Você viu a superioridade dela discutindo. O cara é companheiro de bancada. A gente tá aqui para discutir mesmo, trocar ideia. Um xinga o outro. Não enquadrar o cara. Claro. Enquadra como, você mansplaining, você cala tua boca. É isso. Cala tua boca que a mulher tá falando.